Então, iniciamos o dia de hoje, né, novamente a nossa série de estudo semanal do Ministério Brit. É com um grande prazer que nós estamos aí, todos vocês, porque a porção Picudei, ela está lá em Êxodo 31, 38, 21 até 40, 38, tá? Para vocês que querem pegar a Bíblia. Então, essa porção lá de Picudei, que é enumeração. Mas, de acordo com o livro de Profetas, nós temos lá 1 Reis 7:51 até 8:22. Eu coloco 2,2 aí, seria 8:22, tá, gente? E Marcos 10, de 1 a 52. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar um resumo da Paraxá Picudei, mas nós vamos entrar lá em Marcos, onde nós vamos ver Yeshua falando sobre a questão do divórcio, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Realmente, infelizmente, parece que o servidor lá está dando problema. Realmente não está tendo transmissão. Estou parando a transmissão e continuando de novo, mas vamos ver se vai funcionar, mas se não, vamos continuar. Qualquer coisa, o pessoal assiste depois, eu envio depois o estudo, né? O senhor sabe o motivo. Se ele permitiu, porque ele sabe, né, gente? Quem sou eu para... Se o senhor se o senhor está fazendo, se o senhor está permitindo que isso aconteça, é porque ele tem um propósito, tudo o senhor tem propósito, né? Bom, a sua orientação, né? Conforme a gente já falou várias vezes, se você tiver alguma pergunta, principalmente o pessoal do Zoom aí, é só levantar a mãozinha ou então acionar o microfone e perguntar. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, né? Lembrando que cada um de vocês é, não são, nós não estamos no culto, nós estamos no estudo. O estudo, né? É importante que a gente procure tirar todas as dúvidas. Aquilo que nós não pudermos responder agora, nós provavelmente entraremos em contato com você para te responder aí, mas sem resposta você não vai ficar, você pode ter certeza disso. Amém, queridos? Bom, essa porção, né, PQD, o que que é? Essa porção vem lá no livro de Shemot, como eu já falei isso, um livro que começa com o povo judeu escravizado pelo faraó no Egito. Então, nós vemos lá em Êxodo, né, a escravização do povo, a libertação do povo, né, até atravessar o Mar Vermelho, chegar no deserto, e chegar no deserto, lá no Monte Sinai, receber as tábuas, né, da lei, e depois a construção, né, Deus mandando construir a Mishkan, Mishkan, que é o tabernáculo, né, do deserto. Os comentaristas referem-se a este segundo livro como o livro da redenção, e este é o seu tema desde o início da Paraxá Shemot até o final de Pekudei. Então, nós vamos terminar o livro de Êxodo agora com essa última Paraxá. A redenção não foi conseguida somente ao escapar da escravidão. Receber a Torá no Monte Sinai deu um propósito a esta liberdade e o repouso da presença de Deus entre sua nação. O resultado da conclusão da Miscan assinala o clímax da salvação. Ou seja, quando Deus constrói a Miscan, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala, porque eu quero habitar dentro deles. O termo hebraico, que foi traduzido habitar neles, né? O termo hebraico é dentro do povo. Deus não habita em templo de homens, né? Deus habita dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor. Então, o objetivo do tabernáculo era que o pessoal pudesse buscar a Deus e Deus poder habitar dentro deles. Esse era o propósito do tabernáculo. Deus não vai habitar dentro do tabernáculo e manifestar só dentro do tabernáculo. O objetivo é entrar no povo, é que ele fosse morada dentro do povo, dentro daqueles que buscassem o eterno. A Paraxá Pekudei começa com uma contabilidade completa prata, né, cobre, doados pelo povo para o uso na Mishkan. Lembrando que quando foi feito o bezerro de ouro, né, e exigiram que Arão fabricasse o bezerro, né, dizem a Torá oral que, infelizmente, né, as pessoas, os homens, pegavam e tomavam os tesouros das mulheres, né, eles buscavam e traziam e tomavam as coisas das mulheres e tomavam das pessoas para fazer o bezerro de ouro. No caso
da Miscã foi diferente. As mulheres ofereceram, o povo ofereceu, não foi nada tomado, foi feito de coração, as pessoas davam de coração. Tanto é que a contribuição dele foi tão grande que Moisés teve que depois suspender para que ninguém levasse mais nada de oferta, porque o coração dele se voluntariaram a ofertar voluntariamente. Na parte do bezerro de ouro não houve uma oferta voluntária. Houve uma, tipo assim, uma exigência, uma obrigação para que eu fizesse o bezerro de ouro. E a gente nota que quando Deus trabalha no coração, no nosso coração, ele trabalha de certa forma que nos dá liberdade de escolha. Deus sempre nos deu a livre escolha de fazer ou não fazer determinada coisa, de ofertar ou não ofertar. Isso é voluntário. Deus não força ninguém a servi-lo, pelo contrário, né? Ele quer que você tenha essa vontade, né? Busque essa vontade de servir a Ele por si mesmo. Então, esse estudo da Niscano, construção, inclusive essa contabilidade, foi repetida assim. Eles, primeiramente, a gente pergunta, até eu falei no último estudo, essa insistência de falar da construção, o que que Deus mandou, depois tem né, o relatório do que foi construído, e depois fala do dinheiro, né? Do que foi investido, onde foi investido. Isso é um processo normal de você ver ver o material que dá o material, o segundo de verificar se o material todo foi usado e depois fazer a avaliação financeira de tudo que foi gastado. Isso em qualquer obra, né? Quem é engenheiro sabe disso, tem que ter esse tipo de coisa. Então, a mesma coisa, Deus mandou, pediu o material, foi pedido, depois foi feita a avaliação, a contabilidade daquilo que foi gastado e depois o dinheiro todo onde foi investido. Moisés fez questão de fazer tudo isso, tá? De fazer toda essa questão, todo esse negócio, tá bom? Então vamos lá. Então a Paraxá Picudê começa com a contabilidade completa do ouro, prata e cobre doados pelo povo para o uso da Miscã, tá? Então nós vimos aí. A Torá prossegue descrevendo os tecidos e a confecção das várias vestes a serem usadas pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote durante o serviço. Inclusive, tem um estudo muito lindo que fala sobre essas vestes, mostrando sobre essas vestes, o significado dessas vestes, o que ela representava. Cada coisa que for colocada, foi feito pelos, pelos costureiras, né, pelas pessoas que estavam fazendo as vestes sacerdotais, tem um sentido, tudo tem um propósito, né? Tudo, as pedras, o tipo de tecido, a cor do tecido, tem propósito ali nas vestes, né, do sacerdote. Lembra uma vez da história de Alexandre o Grande, quando ele entrou em Jerusalém, quando ele viu o sumo sacerdote chegando perto dele, ele ficou assustado, né? Porque ele se relata, inclusive, em livros, né, históricos, falando que Alexandre se assustou com a grandiosidade, né? Porque ele viu como fosse uma luz chegando, né? Isso tem um sentido aí, né? Eu creio que isso tem a ver com que Deus, é a propósito de Deus, né, levantar essas vestes com o sumo sacerdote. Tudo Deus tem um propósito, gente. Após a inspeção de Moshe e a aprovação dos muitos utensílios e partes desmontadas, Moshe estabelece Miscã, ele pega e monta Miscã em Rosh Hodesh, ou seja, cabeça do mês. Nissan seria, né, o primeiro mês, né? Enquanto cada parte é ungida e colocada no lugar que lhe foi destinado. E como Deus havia prometido, sua glória preenche a Mishkan. E, gente, hoje nós estamos em Rodas também. Hoje nós temos Rodas. Hoje nós estamos em Adar 2, que é o mês bíblico Adar 2. Hoje é o toque do chofar. Toda a lua nova que eles falam é o toque do chofar. E o interessante, se você for ver o livro lá de Juízes, vai ver que quando tem uma passagem, quando Saul sai para buscar as ovelhas, o gado perdido, né? Acho que a ovelha perdida, não me lembro agora qual que é.
ele vai até o profeta, ele é questionado, mas nós não estamos em Rose Coders, não estamos em Lua Nova, por que que você vai atrás do profeta? É porque faz parte da tradição, né? De que sempre em Lua Nova eles buscavam o profeta, né? E sempre com uma oferta para dar para o profeta, sempre eles buscavam o profeta. E também Rose Rodas é tocado o chofar, né? A gente toca o chofar em Rose Rodas. E é o cabeça do mês, quer dizer, é o início do mês. E nós hoje, coincidentemente, nós estamos em Adar 2. Hoje nós estamos aqui no ano 5.784, né? Hoje seria nós estamos aqui no dia, deixa eu ver o dia que nós estamos aqui, nós estamos no dia, hoje são dia 11, né? Exatamente, ó, o primeiro de Adar 2, Rosh Chodesh. Então, nós estamos aí no cabeça do mês. E existe muita coisa que tem a ver com esse mês, com esse dia de hoje, né? Existem estudos, né, falando sobre a necessidade de tocar o chofar. É uma pequena cerimônia que eles fazem, orações são feitas no dia de hoje, né? Nessa cabeça do mês. Todo início de mês eles fazem uma comemoração. Então, existe algo profético por trás disso, tá? Estou vendo aqui o pessoal que está conosco. Para nós iniciarmos a segunda parte, alguém tem alguma dúvida? Realmente não está transmitindo, infelizmente. Não sei por quê. O sistema não está transmitindo. É pena que o pessoal do YouTube, do Instagram não possa estar assistindo conosco. Eu fico triste com isso, mas infelizmente eu vou ter que colocar em gravação e mandar depois para o pessoal que não assistiu, né? Mas vocês que estão no Zoom estão privilegiados aí, estar conosco aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu falei agora? Sobre essa questão? Alguém tem uma questão sobre alguma com Maurício? Seja bem-vindo, Maurício Braz, Isabel, Exatamente. Panadis. A Donana, já ouvi esse nome, hein? Donana, seja bem-vinda também, Donana. Então, podemos continuar, gente? Então, vocês têm alguma dúvida? Não, né? Acho que podemos continuar, né? Infelizmente, o pessoal do YouTube não tem como saber. Normalmente a gente sempre fala, quando é nas porções, a gente fala do Velho Testamento, mas hoje eu estava estudando, isso me tocou muito forte, mas muito forte mesmo, de entrar no livro de Marcos e dar uma lida no livro de Marcos e estudar um pouco, e me chamou a atenção quando Yeshua foi questionado sobre a questão do divórcio. Essa semana teve um dia das mulheres, né? As mulheres de todo mundo aí, como um dia comemorativo das mulheres. E nós sabemos, e realmente é fato isso, que as mulheres sofreram opressões, muitas opressões no passado, né? E eu creio que isso ocasionou, inclusive, essa revolta por parte das feministas, de querer igualar a mulher ao homem. Nós sabemos que houve isso, apesar que foi muito exagero, né? Hoje eu creio que tem certas coisas que não cabem, isso aí o homem tem certas coisas, não tem jeito. Deus deu ao homem algumas funções que ele tem que fazer, a mulher não consegue fazer, não tem jeito. Mas eu entendo essa questão dessa exigência, dessa luta que as mulheres tiveram, essas feministas, por assim dizer, tiveram, né? Mas ao mesmo tempo isso causou um certo. Nossa, hoje em dia eu fico impressionado, porque eu fui acostumado, por exemplo, na minha época, quando eu era adolescente, quando eu estava no ônibus, por exemplo, e estava sentado, se chegasse uma senhora, uma mulher qualquer, a gente tinha obrigação de ficar em pé e ceder o lugar para as mulheres, né? Na hora de descer do ônibus, fazia parte disso na minha adolescência. Se você desceu e de repente vem uma mulher descer, você cede a mão para ela descer. Se eu fizer isso hoje, as mulheres ficam até, entendeu? Teve foi um tempo atrás, acho que foi um ano, alguns anos passado, chegou uma mulher, eu estava dentro do ônibus, chegou uma mulher e eu instintivamente eu levantei e cedi para ela, ela não quis sentar, ela não quis sentar, né?
entende? Eu creio que essa luta, ela trouxe consequências também negativas para as mulheres, sabe? Eu entendo do direito que elas têm de exigir certas coisas. Acho que tem muita gente aí que está abusando das mulheres, né? Batendo, né? Maridos que batem suas esposas, devem ser presos, deve dar cadeia para essas pessoas, né? Eu acho isso um absurdo, né? Porque a mulher, ela não tem a força que o homem tem. Isso nós já sabemos. Mas o exagero, né? O excesso, né, dessa exigência, é isso que eu acho que ultrapassa no limite, né? Vocês mulheres aí, eu quero aproveitar e cumprimentar todas vocês pelo seu dia. Acho que vocês merecem o dia seu mesmo, como tem o Dia das Mães, né? Mas eu ainda coloco essa ponderação sobre essa questão aí de que realmente houve um exagero por parte, né, dessas feministas, né, que hoje se acham, né, querem ser o termo igual ao homem. Essa igualdade aí depende muito da forma como essa igualdade, para mim, na minha opinião. Alguém aqui discorda de alguma coisa? Podemos continuar? Posso continuar o nosso estudo? Sim, só Isabel? uma observação que, graças a Deus, nós somos diferentes. Eu entendo que jamais, né, essa guerra aí, essa disputa de tentar se igualar ao homem é uma, uma coisa sem sentido, porque nós nunca vamos ser iguais a homens, até porque o Senhor fez cada um de nós diferente, fez homens e mulheres, cada um com seus valores, com as suas potencialidades, com as suas fragilidades biológicas, fisiológicas. É, Tudo que nós temos somos diferentes. O importante é que cada um tem o seu lugar no universo e no coração do papai. é, quando você como mulher, né, Isabel, sabe muito bem, você como mulher tem mais assim, condição de falar do que eu, né, sobre essas questões aí. Eu acho que muita coisa, viu, Isabel, que depois desse movimento feminista, as mulheres perderam, sabe? Acho que, para minha opinião, é minha, tá, gente? Perdeu mais do que ganhou. Perdeu mais do que ganhou, infelizmente, né? Agora, que existia realmente algumas diferenças que precisavam ser corrigidas, existiam sim. Questão salarial, né? Apesar que tem determinadas funções que a gente percebe que a mulher não dá conta de fazer, né? A não ser que a mulher seja musculosa, né? Seja mulher aí é diferente, né? Tem mulheres aí que conseguem carregar peso que o homem não consegue, não sei. Mas eu acho que houve um certo exagero aí por parte dessa questão. Bom, vamos iniciar então. O que nós vamos comentar agora, o estudo de hoje, o que eu queria comentar, entrar com vocês, é sobre uma questão, uma polêmica muito grande, que é justamente sobre a questão do divórcio. E na palavra de Deus, a gente vê, por incrível que pareça, eu vejo assim como Deus se preocupa com essas coisas. Deus se preocupa com isso. E eu quero partir para todos vocês, gostaria, se você está aí, pega a sua Bíblia, vamos estudar comigo, pega, vamos aprender, não fica só ouvindo, não, questione, vai, pega a sua Bíblia, vamos estudar juntos, vamos ver juntos o que realmente Deus tem para você. Ainda mais que hoje a gente tem ali, uma coisa que eu percebo nas igrejas, gente, o que tem de pastor separado, divorciado, o que tem líder de ministério separando esposa, se divorciando por questões de adultério, por questões até de relacionamento, incompatibilidade de gênero, né? Eu acho que isso está trazendo umas consequências muito sérias para as igrejas, né? Eu fui uma vez em uma cidade aqui de Minas chamada Pirapora, né? E o pastor da igreja Lagoinha de lá, pastor um pastor muito amoroso, tudo, ele falou comigo que é um absurdo o nível de separação que há nas igrejas. Eu não estou falando de das coisas dos lugares mudando, não, ou seja, do mundo, não, das pessoas que não são crentes, não. Estou falando de cristãos. Cristãos separando. Ele até citou uma igreja lá em que o marido separou da esposa, casou com a mulher da igreja
E o marido, que era da mulher da igreja, casou com a esposa dele. E eles estão na mesma igreja, os quatro, na mesma igreja, né? Aí eu, assim, eu achei aqui, assim, no meu modo de ver, gente, não pode ser assim, né? Então, assim, eu tocou no meu coração. Estamos falando de mulheres, estamos falando aí, tudo tem a ver com casamento, tem a ver com relacionamento. Eu queria explicar para vocês a visão divina de casamento, né? O que que Deus tem, principalmente nos originais, sobre casamento. Eu peguei isso, inclusive, da Torá, né? Esse ensinamento, e que me chamou muita atenção sobre isso. E está lá em Gênesis 2, 23 e 24. E depois nós vamos lá em Marcos, depois nós vamos ver isso, o que que Yeshua falou sobre isso. Lá em Gênesis 2, 23 e 24, diz o seguinte: E disso o homem, esta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada esta. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma carne. Uma carne. Aí, o interessante é que nessa passagem a gente sabe anteriormente que Deus, né, fez o homem viu que o homem estava só e fez então, através da costela de Adão, ele formou a mulher, né, através da costela de Adão. Então, assim, baseado nisso, o que que os estudiosos, né, o que que os sábios falam? O casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Infelizmente, no mundo, o que nós estamos presenciando é uma luta contra os casamentos, contra as famílias, principalmente esse movimento marxista, socialista, comunista, que luta contra a família tradicional. Eles falam isso abertamente, né? Eles são contra a família tradicional. É um absurdo uma pessoa que teme a Deus se dizer socialista, marxista e comunista. É um absurdo uma coisa dessa, porque eles lutam a favor de tudo que é ruim na família. Aliás, eles lutam contra a família. Eles querem a destruição da família, do padrão tradicional familiar. E a gente vê isso em novelas, em filmes. Gente, às vezes eu pego, eu não sou assim, eu assisto alguma série, eu gosto de ouvir de algumas séries, né, para distrair, mas eu tenho visto os filmes hoje, não vejo um filme que não tenha uma mulher separada, uma briga de casal, algum problema familiar, crianças com problema. Gente, a maioria dos filmes que eu vejo são direcionados para esse tipo de foco, né? Não vejo uma família feliz, nós não vemos mais um relacionamento de um casal dando certo, é tudo errado, pelo menos a maioria, né? Os filmes antigos não falam mais, não tem isso, mas os novos filmes agora, né? Quando não é filme de guerra, essas coisas, mas quando se trata de família, é problema. Parece que quando se fala família e problema é a mesma coisa. É muito estranho essa visão que eles estão transmitindo para as pessoas. Então, se você é cristão e crê em Deus, né, pensa bem antes de você chegar lá e fazer um voto, né, colocar como seu líder uma pessoa que crê, né, na destruição da família tradicional. A família, o casamento, a família, né, é uma instituição divina. Deus que determinou que houvesse uma união entre homem e mulher. Não existe todos aí, não. É homem e mulher. É homem e mulher. Não tem isso de todos, não. Não existe isso. A Bíblia é muito clara com relação a isso. A sua celebração não necessitava, na antiguidade, de nenhuma cerimônia religiosa especial. E a gente vê isso, inclusive, com Rebeca e Isaac. Eles casaram quando os dois entraram dentro da tenda, né, perdão, né? Quando eles entraram dentro da tenda lá e formaram o casamento, né? Não existia aquele negócio de fazer toda uma cerimônia, isso não existia. A intervenção de profeta ou de algum doutor da lei não existia, tá? O que nós vemos hoje, essa cerimônia de casamento, não era
antigamente uma exigência fazer isso, né? As pessoas casavam e existem tradições de povos e povos, aí a gente sabe disso, cada povo tem às vezes sua tradição de casamento, até em tribos indígenas lá, mas antigamente não havia essa tradição de religiosa, cerimônia religiosa. Hoje eu entendo. Era um ato sagrado ao qual nenhum rito necessitava, né? Não se precisava fazer rito, né? Com o tempo, quando o casamento se tornou muitas vezes um negócio, uma especulação, uma reunião de fortunas em lugar de uma união de almas, uma associação de interesses em lugar de uma fusão de virtudes, os chefes da religião, temendo ver esse santo mandamento degenerar em promiscuidade do sexo, instituíram uma consagração religiosa particular e prescrições obrigatórias, baseada na lei escrita e na tradição. Então, não era. Inclusive, no judaísmo, existe até um assinar de um contrato que é assinado, né? O marido assina o contrato, né? Eu até esqueci o nome, que é Ketubá, que chama o contrato, e era feito isso, a Ketubá falando, né? E determina até um valor para a esposa caso ele traia ela, né? Inclusive, a gente vê aí os famosos lá em Israel pagam milhões, inclusive, na Ketubá colocam milhões de dólares de, de indenização para a esposa, mas isso foi feito agora. Isso, antigamente não existia esse ato, tá? Agora, o problema é que o casamento começou a ser usado como moeda de, vou falar assim, moeda de troca, inclusive. A gente vê pelo rei Acabe, por exemplo. Vê Salomão, né? Casava para fazer aliança com povos, né? Casava com mulheres de outros reinos, né? De outros países para fazer alianças. E isso, pelo que eu percebo, não foi do agrado do Eterno, tá? Aí criaram essa instituição para tentar preservar o casamento, tá? Mas antigamente não existia esses atos. Hoje, inclusive, para a gente fazer um casamento hoje, haja, haja condição financeira para isso, né? E tem muitas empresas hoje que se especializaram nessa área, ganham muito dinheiro com isso, né? Não estou querendo, eu não sou contra isso. Eu casei, né, com uma igreja, tive o meu ato com minha esposa, graças a Deus, tenho foto guardada, lembro, ah, e falo uma coisa né, baseada em minha pessoa. O casal tem que ter uma lua de mel, gente. Tem que ter. Se não teve, faça a sua lua de mel. Porque muitas e muitas vezes, né, eu comento até com a minha esposa, eu fico lembrando da nossa lua de mel, a forma como nós nos conhecemos, assim, nos conhecemos, né, pode assim dizer, né? Foi uma coisa maravilhosa, né? Tanto é que quando eu me casei, estou contando da minha experiência, nós fomos para uma cidade lá do Rio de Janeiro, chamada Umuarama, Araruama e chovia muito. Foi em outubro, né? O tempo chovia muito. Nós entramos na casa, né? E ficamos lá na casa. Praticamente nós não saímos de casa e nem precisava, porque foi uma coisa maravilhosa. Então, quando chove, eu me lembro da nossa lua de mel. Eu sempre lembro dela. Eu fico até brincando com ela. Às vezes nós dois estamos na cama e cai chuva. Aí eu olho para ela e brinco com ela, mas eu lembro da nossa lua de mel, né? Mas existe isso, e isso precisa no casamento, entendeu? Eu acho que é muito importante, né, você fazer a lua de mel, é muito importante ter a lua de mel. E teve uma vez que conheci um casal que, em vez de fazer aquele ritual de casamento, a festa, eles preferiram fazer a lua de mel. E eu acho certo. Eu achei, eu achei até muito sábio a atitude, porque eles não podiam fazer o casamento, era o casamento ou a lua de mel. Eles escolheram fazer a lua de mel deles. E foi exato, eu concordei, porque o casamento né, é a celebração dos dois, né? E acaba que quem faz a festa mesmo, porque o casal praticamente, eu não me lembro, teve uma festa no meu casamento, eu, sinceramente, nós não participamos da festa, eu não me lembro de nada da festa, né? Porque inclusive nós tivemos que viajar, no meio da festa nós tivemos que sair para viajar, para a lua de mel, então eu não me lembro assim como que foi, quem estava na festa, eu não me lembro, né? Mas
Eu acho que faz parte. Eu acho importante ter esse ato de essa cerimônia, se for possível, mas também não vou julgar ou condenar a pessoa que não tem a condição de fazer o ato. Eu acho que deve ter o reconhecimento do cartório, tem que fazer toda a documentação normal, mas o ato em si não é obrigação, tá, gente? Biblicamente, não. Né? Esse ato surgiu depois na Torá escrita, né? E na tradição judaica. Aí veio esse ato, né? E outros povos praticaram esse ato também, tá? Alguma pergunta? Posso continuar? Ou estou falando demais, gente? Tá dando para entender, pessoal? Pessoal aí que está conosco no Zoom, tá tudo bem? Bom, acompanhe comigo. Eu sei que agora nós vamos entrar, para não entrar num tema, que eu preciso que vocês procurem entender o que, que eu vou falar. Eu vou partir para o original hebraico, senão nós não vamos entender o significado disso. Quando no original, no hebraico, a gente tem condição de descobrir um soldo, um oculto de Deus por trás disso. Algo que Deus escondeu para poder nos revelar isso. E ele usa muito o hebraico e tem, inclusive a gematria, né? Os números também, ele usa também, tá? Inclusive isso é estudado, né? Não tem nada a ver com numerologia, viu, gente? Falo números, é porque cada letra do alfabeto hebraico representa um número. Então as pessoas vão e confundem com numerologia, não tem nada a ver. Ou gematria é o estudo da palavra de Deus através dos números, já que cada letra do alfabeto hebraico representa um número. Toda a Bíblia, ela é então escrita em letras e números, né? Isso é ensinado, inclusive, desde que nas crianças judias que aprendem o hebraico, tá? Então, eu vou precisar que vocês entendam assim, pra vocês entenderem, não vou querer que vocês saibam hebraico, eu só vou dar uma pincelada numa coisa muito interessante que Deus colocou oculto na palavra dele, que eu acho muito bonito. Olha para você ver. Quando Deus criou o primeiro homem, ele chamou o homem de Adão. Quando você lê o hebraico é da direita para a esquerda, tá, gente? A letra hebraica ela é quadrática, tá? Não é possível como a nossa letra. Então, você pode ver que são três letras que nós temos aqui. Nós temos o Aleph, o Dalet e o Mem, da direita para a esquerda. São três letras que formam a palavra Adam. Adam, tá? Mas depois de lhe dar-lhe sua companheira, ele o chamou de esposo. Aí Deus mudou o nome. Em vez de chamar de Adão, chamou ele de Ish, quer dizer, esposo. Ish, esposo. E a mulher, Ishá, significando esposa. Então o homem foi chamado de esposo, a mulher de esposo, depois que Adão reconheceu ela, tá? Olha bem, pense bem comigo. A palavra Ish em hebraico, ela é composta por três letras. O Aleph, Yud e o Shin. Vocês têm que entender que é da direita para a esquerda. A primeira letra, Aleph. A segunda, Yud, que é esse tracinho assim, parecendo uma vírgula. E o Shin, que é a terceira letra. Isso simboliza a palavra Ish, esposo, tá? A palavra Isha, em hebraico, é composta por três letras também, que vem o Aleph, e o Shin e o Re, da direita para a esquerda. Al, Shin e o Re. Isha, Isha. Tá dando para acompanhar aí? Deixa eu ver se... Parece que tem uma comunicação aqui. Deixa eu ver se a Cláudia... Cláudia parece que está falando comigo alguma coisa. Deixa eu só ver se é alguma coisa do servidor aqui. Ah, não, não é não. Bom, acompanha comigo agora. O Eterno, ele colocou o seu nome, Iá, compondo as duas palavras, Ish e Shá. Olha para vocês verem a palavra Ish. No meio da palavra Ish, esposo, ele colocou um Yud. E no final da palavra Ishá, ele colocou um Re. Para quem estuda hebraico, isso tem um sentido muito forte, muito profundo. Porque essa palavra, esse Yud e esse Rei, forma a palavra Iá. Iá.
O que significa essa palavra Iá? É um dos nomes do Eterno, é um dos nomes de Deus. É como se fosse um diminutivo do nome de Deus. Nós sabemos que o nome de Deus é representado por vários nomes. E para quem sabe, os nossos estudos explicam que cada nome representa como Deus se manifesta, né? Quando ele se manifesta através de um nome. Nós sabemos que é o Shaddai, Deus com o peito grande, o Deus que amamenta, que sustenta. Aí temos outras formas de manifestação de Deus, né? Deus provedor, né? Deus que cura, Deus que salva. Então temos o El aí, né? Em várias situações, o nome de Deus em várias situações. E nós vimos aí ele usando dentro da palavra Ish, o Yud, e dentro da palavra Ishá, o Re. Então, Iá é um dos nomes dele. E esse nome, inclusive, esse Iá, ele é composto lá no tetagrama. Tetagrama é aquele Elohim que é traduzido na Bíblia hebraica. Algumas pessoas lêem com Javé, ou Jeová, foi traduzido por português assim. É esse tetagrama, essas quatro letras aqui que formam o tetagrama. Vocês vão ver que a primeira letra do tetagrama e a segunda é Iá. Faz parte do nome do Eterno. Então, o tetagrama é composto por quatro letras. Então, ó, Iá, esse Iá faz parte do nome do Eterno. Então, o que que Deus fez? Ele pegou o nome Ish, colocou o Yud, que faz parte do nome dele, e pegou o Re e também colocou dentro de Chá, que faz parte. É como se Deus tivesse, eu vou me incluir, eu vou me colocar dentro do esposo e dentro da esposa. É isso o entendimento que as pessoas que estudam hebraico e começam a estudar a língua hebraica tem essa questão. Então, Deus colocou dentro do Ish e dentro do Ishá, dentro do esposo e da esposa, o nome dele, ok? Alguma dúvida, gente? Alguém aqui tem alguma dúvida? Por favor, pode perguntar. Posso continuar? Ótimo. Aparece também diversos nomes hebraicos, por exemplo, o profeta Elias, que é chamado de Eliarro. Olha para você ver. A expressão também Eliarro, olha aqui. Eliarro, esse nome Eliarro aqui em hebraico, não sei se vocês estão vendo, tem o Iá aqui, ó. Eliarro, o Iud e o rei também, é mesmo Iá. A palavra aleluia, aleluia, olha o Iá aqui no final. Aleluia, glória a Deus, né? Glória ao Eterno, glória ao Senhor. Só um adendozinho que eu tenho que falar. Tem muitas pessoas que inadvertidamente falam aleluias. Isso não existe. É a mesma coisa que eu estivesse falando glória aos deuses, se eu fosse colocar assim, porque no hebraico o plural é diferente do português. Então, quando a pessoa fala aleluias, poderia se dizer que ele está dando glória a vários deuses. Vocês estão entendendo? Aleluia, estou falando, isso é portuguesado, que no hebraico não tem isso, tá? Não existe aleluias no hebraico. Não existe esse plural dentro do aleluia. É glória ao eterno e pronto. Então tem muitos, eu já vejo pastores de renome aí, inclusive, usando aleluias, aleluias. Não existe aleluias. Eu acho até um pouco constrangedor, porque é como se eu estivesse adorando a vários deuses, dando glória a vários deuses. Porque o termo certo é Iá, não é Iás. Então, esse termo aleluias não existe. Desculpa aí, pessoa, se você está assistindo isso e tem mania de falar aleluias, acho que você vai dar uma repensada sobre isso, porque não existe esse termo aleluias. É aleluia. O correto é esse. Ou aleluia. Glória ao Eterno. Ou glória a Iá. Que é o que nós estamos comentando aqui agora. Ok? Podemos avançar? Alguma dúvida? Alguém aqui tinha mania ou tem mania de falar aleluias? Será Acho que que a gente você. tem que aprender esses, tem que aprender hebraico.
É, não precisa ler, né, Complicado. Ana? É complicado, né? Esse termo é falta de conhecimento. Aquilo Oséias 4 fala, né? 4:6. O meu povo pega por falta de conhecimento. Existe, né, uma forma de se aprender, né? Existe a forma. Então, quando a pessoa, eu que entendo hebraico, quando eu vejo uma pessoa falando aleluias, parece que o ouvido dói, né? Soa diferente, para mim, dói meu ouvido, entendeu? Então, Mas eu eu fico. estou me referindo à forma como eles escrevem essas letrinhas aí, cabulosas. Verdade, é. Mas não é complicado, não, viu, Ana Dias? Você fez o curso conosco, você viu que não é tão. E o módulo 2 que nós temos o curso, tá, gente, do Eterno na Voz do Chofar, onde a gente dá uma introduçãozinha lá, explicando um pouco do hebraico. Mas no módulo 2 a gente já começa a estudar todas as letras, né? Mas não que você vai ter que aprender a falar hebraico, não é isso, não. Vai para você poder entender, né? Pegar uma palavra, por exemplo, numa Bíblia hebraica, você ir no dicionário, você conseguir fazer a tradução dela sem qualquer dificuldade. A gente mostra os segredos de cada letra, né? O que está por trás de cada letra hebraica. É muito importante o conhecimento do hebraico para que você possa entender o oculto lá. Inclusive, esse termo IA aí, como nós estamos vendo aqui agora. Então, qual é o significado disso? Então, toda vez que tiver, por exemplo, Hum, esse pinguinho aqui, ó, aleluia, lá hum, pronuncia aleluia, aleluia, aleluia. É tá? aleluia. Então, A portuguesa, o A para eles é como se fosse uma vírgula, só que é em cima. não, o A para, no caso aqui é o H, né? Aqui, eu Aleluia estou é o H, falando aqui. Estou falando é o vermelhinho lá. A vermelhinho é IA. Esse Iud aqui, pode ser colocado como I e o rei aqui como H, tá? Tá? Esse é transliterado. É transliteração, né, do hebraico, né? Ou seja, para não falar aportuguesado, né? Vamos falar assim, tá? Então, Uhum. representa o A, representa o I e o A, no caso, o Iud e o Rei, tá? Alguma mais, deu para entender, Ana Diz? É isso mesmo que você queria saber? Mas eu acho que eu vou ter que estudar. Em Não, maio, pode falar. não, em maio eu vou fazer esse curso, porque eu quero entender. Eu sou meio curiosa com esses negócios. Amém, bom. Eu Esse gosto de curiosidade é bom. entender mesmo, não gosto de ficar no achismo assim. Agora eu quero ir mais fundo. Mais profundo, né? Mas é muito bom essa questão. Então, mas existe então, gente, um significado por trás disso. O que que o Eterno está dizendo? Nós estamos falando da questão do divórcio, né? Ele está dizendo o seguinte: eu coloquei o meu nome no meio deles, tanto no esposo como na esposa. Se eles andarem nos meus caminhos e observar os meus mandamentos, meu nome estará com eles. Essa é o que Deus fala. Eu e os preservarei dos males das aflições. Caso contrário, eu lhes retirarei meu nome e serão um para outro um fogo devorador. Olha para você verem como é que é interessante essa coisa. A palavra Esse, hum. hã? Não, eu ia Pode falar. perguntar qual que era a tradução do eixo. A palavra significa fogo. Se você Fogo? pega fogo, se você tira, olha para você ver embaixo, vejamos a interpretação aqui. Se você tira o Yud do esposo e tira o Re da esposa, do nome, fica Ish. Fica só o Aleph e o Shin. Retirando o ar, fica Ish. O que significa isso? Fogo devorador. Qual a conclusão disso tudo? Por que que os casamentos não estão dando certo? Falta Deus. Falta a presença do Senhor. Eles estão retirando Deus do seu relacionamento. Então, realmente,
A destino de um casamento aonde não tem Deus é fogo devorador. É por isso que vem aí causando essa série de divórcios, inclusive nas igrejas, inclusive de líderes e pastores. É porque Deus não está incluído no seu casamento, no casamento daquela pessoa. Não estou falando dos seus, não, viu, gente? Estou falando do casamento da pessoa que separou, né? Eu não sei se tem gente separada aqui, mas nós Mas vamos falar sobre isso. eu acho Hã? que pastor, esses líderes, eles têm que se converter, então, entender Não é, a Bíblia, porque se eles lessem a Bíblia, eles tivessem uma comunhão bem profunda com Deus, eu acredito que o cara não teria coragem de trair a mulher e vice-versa, igual esse caso que o senhor contou lá de Pirapora. É, os dois casais, casaram diferente de novo, aí estão dentro da mesma igreja. Isso é falta de Deus no coração. E é, vergonha também, desculpa a expressão. eu nasci em 64, em 61, né, gente? Então, assim, a minha época não se via programas de pornografia na televisão em série em horário nobre, né? Inclusive, na minha época, a pornografia era muito escondida, né? As revistas, tinha as bancas que vinham as revistas, mas inclusive se uma criança, assim, um vendedor vendesse qualquer revista para uma criança, aquela pessoa era presa, na minha época, né? Era presa a pessoa, né? Então, assim, né, eu tive, eu confesso a vocês que quando eu me casei, graças a Deus, a gente casou sem ter relações, no nosso namoro, noivado, eu e minha esposa, eu tenho esse prazer de falar isso, e nós casamos debaixo de uma cultura diferente do que é hoje. Nós temos que reconhecer que hoje no Brasil, a cultura da liberalidade sexual é muito grande, né? As crianças, nós temos que até vigiar hoje as nossas crianças com o que elas estão assistindo, e a internet, então, nem se fala, né, gente? Nem se fala. É tirando Deus do relacionamento, né? Os casamentos que O próprio namoro hoje é imoral, né? eles As falam pessoas já começam a namorar e tem o tal do fica, de e o ficar fica, daqui a amizade pouco o cara está morando. colorida. Aqui no meu Minha prédio época tem era, cada coisa esquisita. na minha época era um tal de amizade colorida, né? Que eles falam. Hoje é ficar. Eu nem sei mais qual se mudou o nome, mas antigamente, né, como falava, eles têm uma amizade colorida, a gente já sabia quando eu era adolescente que aquilo lá estava tendo sexo, né? Mesmo antes de casar. Aquilo lá é uma amizade colorida, tal. Eu lembro também, eu trabalhava numa empresa chamada Transoto, o nome da empresa. Uma transportadora, trabalhava para a Mannesmann. Eu era office boy, comecei a trabalhar com 14 anos, carteira assinada na época. Hoje, criança não pode trabalhar com 14 anos, acho isso um absurdo. Mas eu lembro uma vez que eu era office boy e chegou uma carta dos Correios de uma secretária de um departamento de contabilidade, eu lembro disso. E quando veio a carta, apareceu, porque antigamente tinha carta e tinha um visor de papel que a pessoa via o nome dela e alguns os endereços dela tinha um visor, tipo um espelhinho. Não sei se você se lembra, quem foi da minha época lembra disso. Então a pessoa conseguia ver o nome e endereço da pessoa, o carteiro via e levava a carta. Só que nesse visor da carta dessa pessoa, chegou lá na empresa, apareceu a situação dela, estava escrito assim, divorciada. Apareceu esse termo na carta, na carta. Eu lembro disso, quando eu peguei a carta, vi e entreguei a carta para a senhora na minha época. Aquilo gerou uma polêmica na empresa. A mulher foi querendo processar a empresa que mandou a carta, porque estava expondo o nome dela, porque na minha época, quando a pessoa era taxada de divorciada, era uma pessoa mal vista, era uma pessoa mal vista. Hoje, hoje parece que é o inverso. A pessoa É, divorciada hoje é mais bem vista do que aquela que tem um casamento é, firme. Me perdoa, é moda, mas tudo que é moda é aceito.
Tem O pessoas Brasil que está chegam, na você. época do modismo. A igreja também está ficando modismo, porque já tem até pastor indo com as calças rasgadas para dentro da igreja. Eu, quando era de um grupo de batalha espiritual, a Hum, gente fez até um estudo sobre um demônio que chama Marimulambo, e uhum. era com essas coisas de calça rasgada, roupa rasgada, andar sujo. E eu estou vendo isso dentro das igrejas. Então, a gente não está vigiando e está imitando o mundo está entrando dentro da igreja assim, adoidado, né? E está todo mundo Infelizmente. aceitando. Aí, não, o pastor que anda e não tem problema, não, sabe? Eu fico envergonhada disso, de ir na igreja e o pastor está copiando as pessoas do mundo, Mas olha, de sinceramente. certa forma, nós sabemos que aqueles que são de Deus, eles procuram preservar a sua integridade, né? E nós temos visto aí muitos casais, graças a Deus, hoje que permanecem. Eu e Cláudia vamos completar quase que 40 anos agora. Eu não sou bom de data, não, viu, gente? Se ela estiver me ouvindo, pra você ter ideia, até hoje, às vezes, eu confundo 82 ou 83 que eu casei. Eu tenho essa fala de data, assim. Não que eu não tenha interesse, pelo contrário, é questão de número mesmo. Mas nós estamos fazendo 40 anos, cara. 40 Já anos. fez, já. Se foi 83, o senhor já fez, aí não fez a festa para nós, né? Foi ano passado, né? Está devendo um jantar aí para a pastora Cláudia. Tá mesmo, gente, tá mesmo. Que nós, pelo menos, assim, foi. E não é qualquer pessoa que chega com 40 anos de casado, né? Infelizmente, com Eu um acho casamento. importante comemorar. Amém. Eu tô devendo a ela uma viagem. Bom, Então, gente, vamos tá. continuar o nosso estudo. Na escolha da sua esposa, estou falando com relação aos homens aí, é preciso considerar a virtude e a piedade da pessoa. E, sobretudo, as dos pais e irmãos, e não sua fortuna e posição social. Isso é bíblico, gente. Isso é Bíblia. Tem muita gente que casa aí sem conhecer até a família da esposa do esposo. Quando teve uma vez que uma pessoa chegou para mim perguntando, pastor, como é que uma menina chegou para mim, pastor, estou namorando, então, como é que eu vou saber se esse rapaz é bom para casamento ou não? Eu falei assim, eu te dou uma dica. Veja como ele trata a mãe e o pai. Veja como, da mesma forma que ele trata a mãe e o pai, ele vai te tratar também. Se ele xinga a mãe, bate na mãe, fala mal da mãe, vai falar mal de você, vai te tratar mal. Isso é uma das coisas que eu falei com ela, né? Então é o seguinte, a gente tem que olhar, conhecer a família da esposa ou do esposo, gente. Saber realmente a integridade da família. Apesar que existem exceções que tem muita gente que tem. Aí você tem que ter uma certeza absoluta de quem é, com quem você está casando. É por isso que existe o namoro, gente. É por isso que existe o namoro, o noivado. É o momento de você conhecer a pessoa com quem você está andando. É o tempo de vocês dois andarem juntos, conhecer, conversar, discutir sobre certas coisas, né? Deve também considerar se a pessoa de sua escolha teme ao Eterno e procura cumprir seus mandamentos. Agora, chega uma pessoa, né? Casa uma pessoa que diz temer a Deus, diz que ama a Deus e coloca a Deus como principal objetivo da vida dela. E casa com um espírita, e casa com um macumbeiro, casa com uma pessoa que nem crê em Deus, né? E quer que a vida dela seja uma maravilha, bom, há milagre, né? Deus pode fazer milagre. Deus pode. Deus pode fazer com que a pessoa converta depois, mas nós temos que entender que não foi assim, né? Não é bem assim. Se você pega uma pessoa, né? Normalmente você vai casar aí com hoje, antigamente na minha época casava até com 18, 19 anos, né? Eu casei com 22, minha esposa casou com 18, para 19. É, hoje os Não, casamentos casava hoje mais novo, casava com 16, 17, né? é 17, né? É, Mas hoje, pastor, 30 anos. essa questão tá invertida, porque hoje o cara, ou o homem ou a mulher, eles estão atrás da fortuna, da posição social, se o cara tem um bom emprego, se a mulher tem um bom emprego.
estão atrás disso, eles estão vendo as coisas fúteis, entendeu? Por isso que os casamentos não duram. Olha, infelizmente, o que está acontecendo hoje é uma distorção total, né? Pessoas que hoje, não sei de que seja errado, a pessoa quer casar com 30 anos, 40 anos, e a pessoa está acima de 40 anos de idade, né? Então dá tempo da pessoa conhecer a outra, né? Antigamente, na época da Fazenda Dia, as pessoas casavam. Eu lembro da época em que minha avó comentava que ela casou, minha avó comentava que casou com o marido dela, assim, 2, 3 meses depois. Eles se conheceram e casaram. Não dá, né? Era uma coisa programada entre família, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia existe todo um. Hoje você tem tudo aí, informações completas. Você pode ir pela internet conhecer a pessoa que você está casando. Eu vi uma propaganda uma vez, eu vejo muito esse vídeo, em que um casal estava sentado na mesa, né? E o rapaz e a moça estavam na frente assim. Aí ele foi pegar um copo e estava o celular da menina ao lado do copo. Ela foi e automaticamente puxou o celular, não deixando ele pegar o celular, né? E nesse momento, isso é no vídeo, eu vi vários vídeos assim, o rapaz olhando assim, começou a rir sem graça, ele ficou assim, ele estava comendo até uma pizza, né? Aí o que que ele fez? Tirou o dinheiro do bolso, pagou, deixou o dinheiro da pizza, levantou e foi embora. Quer dizer, vocês estão entendendo a atitude? Eu acho o seguinte, ele percebeu o Casados, seguinte, eram casados? não, é um vídeo que eu vi inclusive está passando muito no Instagram esse vídeo, sabe? De casais assim, que a pessoa tenta pegar alguma coisa e ela pensa que é celular e ela toma para si o celular escondendo dela. E ele levanta e vai embora, deixa ela sozinha lá na mesa. Então, quer dizer, é mais ou menos isso aí. Eu acho que a gente tem que ver. Gente, é pro resto da vida. Agora, hoje em dia, não. Hoje, se não der certo, eu separo. Quer dizer, já casa pensando na separação. Pensando em se separar, né? Antigamente, na minha época, eu era casava com comunhão de bens. Menos, a separação de bens era uma exigência que eu tinha que pagar até mais caro para o cartório para ser de separação. Hoje em dia é o inverso, né? Hoje você tem que casar com separação. Se você quiser a comunhão universal, você tem que pagar mais. Então é inversão de valores, né? Então tem aquele versículo que lá em Provérbios 14:1 que diz o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. No judaísmo, isso eu tenho estudado muito o judaísmo, a tradição judaica, a base do lar, né, a administração do lar pertence à esposa. Ela que ensina os filhos a Bíblia, ela que dá, ela que tem administrar todo o lar é por conta dela. Isso está na Bíblia, né? A tradição judaica é isso. Então, hoje em dia a gente não vê isso, né? Hoje a gente percebe que a minha época eu saí com Cláudia, se ela pagasse alguma coisa, entende? Seria uma vergonhoso para mim eu sair com ela e ela dividir uma coisa comigo, e para mim era humilhante, né? Era uma humilhação. Hoje em dia, não. Hoje os casais, hoje, você paga a sua, vamos dividir, olha, né? E hoje tem essas coisas. Quando Eu não é não, ela que paga, quando é ela que paga tudo. quando ela paga tudo. Tem amiga minha que paga tudo. É. Complicado. Assim, Viu? é complicado, hein? Assim, a felicidade doméstica é infalivelmente assegurada. Então, se você. Eu estou falando tanto para os homens quanto para suas esposas, né, gente? Se você não casou ainda, você tem ainda uma condição aí que você tem que aproveitar, né? Procure conhecer a família da sua futura esposa, do seu marido. Saiba como eles interpretam, né? Como eles veem as coisas, né? Se coincide com o que você enxerga também, porque às vezes a família, às vezes você não vai conhecer, talvez através da sua esposa, da mulher, né? Da namorada ou da noiva, você não vai saber como ela é no interior mesmo, no andamento, mas através da família dela não tem jeito não, você acaba descobrindo tudo, viu, gente? É isso aí. Bom, no tempo de Yeshua, o divórcio entre o povo de Deus é autorizado por qualquer motivo.
Na época de Yeshua havia esse problema. O marido se separava da esposa por qualquer motivo, tá? Inclusive tem um tratado aí judaico que fala que se o marido pegasse a mulher, fazer uma comida, queimasse, por exemplo, qualquer coisa na comida, ele tinha o direito de expulsar ela, né? Ou se dar o carta de divórcio para ela, né? Se a comida não tivesse boa, por exemplo. Isso era baseado no ensinamento de uma escola chamada Escola de Hillel, que inclusive foi mencionado pelo apóstolo Paulo, né? E ele estudou na escola e Yeshua estudou nessa escola. Eu creio que ele foi questionado até porque ele pertencia à escola de Hillel, quando ele estava se preparando para ser rabi, né? Para ser mestre. Os fariseus perguntaram, né? Perguntaram a Como é que Yeshua, pronuncia? Pronuncia Hilel, Hilel, Hillel, Hilel, Hillel, Hi- Hillel, Hillel. Hilel. Havia Hi- duas escolas na época de Yeshua, a de Hillel e de Shammai. Shammai era outra escola, eles competiam entre si. Naquele filme Os Escolhidos, né? Aquele filme muito famoso aí de Jesus que está aí, né? É, conta a história dessas duas escolas. Lá fala da escola de Shammai e a escola de eles brigavam entre si sobre algumas traduções sobre a questão da Bíblia. Então eram duas escolas, grandes Como escolas é o na nome época da de outra? Como é o nome da outra escola? Shammai, Shammai, escola de Shammai. Então, essas duas escolas eram predominantes na época. E Hillel permitia, né, ele era um rabino, né? Ele permitia a separação, o divórcio, né, entre os casais. E isso era por qualquer motivo. Aí eles chegaram para Yeshua perguntando. Foi aí que eles questionaram. Será que Yeshua concorda com o que Hillel falou? Aí foi lá em Marcos 10 e Lucas 16, e Yeshua chega assim e fecha a porta do divórcio, né? Ele chega e fala, né? E a gente lê lá falando que no princípio, né? Que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações deles, né? Mas que no princípio Deus não autoriza a separação entre casais, né? E ele respondeu isso categoricamente. Lá em Mateus 5:19, Eu já Yeshua li na também Bíblia que o divórcio ele é permitido por Deus só quando se trata de infidelidade, de isso. adultério, essas Aí eu ia coisas. falar agora, justamente, Ana. Eu ia comentar agora, lá em Mateus 5:19, aí ele apresenta a causa de exceção, né? Uhum. Afirmando que o divórcio é inválido a não ser por causa da infidelidade. E Yeshua aqui mostra que a aliança matrimonial pode ser quebrada pela infidelidade do outro, né? Isso. Mas não é obrigatório. Gente, o que que o divórcio casa na vida de uma pessoa? Imagine se tiver filhos. Se não tiver filhos, ainda é menos. Menos. O trauma é menos. Mas imagine na cabeça dos filhos. Como que atinge? Os traumas são criados, né? Com relação aos filhos, né? Eu tenho... a gente percebe que o filho que tem uma família estabilizada, a mentalidade do filho, os traumas dele são muito menos do que uma pessoa que vive longe do pai ou longe da mãe. Hoje tem os dois modos, né? O filho pode, dependendo da situação, às vezes pode determinar que o pai cria ou a mãe, né? Hoje em dia, antigamente não, era só a mãe. Hoje já existe já essa questão também aí. Além disso, no caso de divórcios válidos, um novo casamento é autorizado. Só que nós vamos ver também a postura de Paulo também sobre isso. A solução adotada por quase todos é de que o divórcio não era visto como válido, ou seja, a pessoa continuava legalmente casada com o primeiro cônjuge, levando o segundo a ser considerado adulta. Se a gente começar a entender, a pessoa pode separar? Pode, mas não casa novamente. Porque senão estaria levando a outra para o adultério e ele estaria praticando adultério. Aí nós precisamos ver as várias versões da Bíblia que falam sobre isso, gente, né? Lá em Lucas 16:18 e Mateus 5:32. Um homem que se casa com uma mulher divorciada, mas cujo divórcio é inválido, comete adultério. Está lá em Lucas 16:18 e Mateus 5:32.
Lá em Mateus 5:32 também fala, um homem que se divorcia de sua esposa de modo inválido e leva a mulher a cometer adultério. Ou seja, ele fala assim, se você está dispensando sua esposa e sua atitude é uma atitude inválida, você está fazendo com que sua esposa cometa adultério. O homem que se divorcia de sua esposa de modo inválido e se casa com outra também comete adultério. Lá em Marcos 10:11, Mateus 19:19 e Lucas 16:18. Uma mulher que se divorcia de seu marido e se casa com outro comete adultério. Marcos 10:12. Vocês podem anotar esses versículos aí e dar uma estudada. O que que acontece? O que que acontece? Se, por exemplo, o que que eles fazem de praxe? Se você separou, se sua esposa foi infiel a você e você separou dela, assim que alguns estudiosos analisam, se essa mulher foi infiel se casar, ela está cometendo adultério, porque ela é que causou separação no casamento. Se o homem comete adultério e separa e casa novamente, ele está cometendo adultério e a pessoa que casou com ele também está cometendo adultério. Aí é por isso que os apóstolos chegaram para Yeshua e falaram, então melhor não casar. Aí o Yeshua fala, né? Alguns são eunucos porque querem ser eunucos. Outros porque por questão de circunstâncias, né? Questão de querer ser eunuco. E outros porque o Eterno determinou que fosse eunucos, né? Então existe, agora não é para todos, né? Para a gente indo para a finalização do nosso estudo de hoje. Em 1 Coríntios 7:7 a 15, o apóstolo Paulo, Saul, fala sobre a questão do casamento. Olha para você ver. A respeito das coisas que vocês me escreveram, é bom que o homem não se case. Olha o que Paulo falou. É bom que o homem não se case. Está falando na questão do divórcio. Mas, em vista da imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Quer dizer, casou, permanece casado. Ah, estou com um problema. Aí que está o IA dentro do relacionamento. Se tem IA, né? Se tem o eterno dentro do casamento, não há como o casamento dar errado, gente. Não há como o casamento dar errado. O homem deve cumprir as suas obrigações de marido para com a sua esposa, assim como a mulher deve cumprir as suas obrigações de esposa para com seu marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, pois ele pertence a seu marido. Isso é uma coisa que leva muito marido aí a trair sua esposa, infelizmente. E hoje em dia, para A você. mulher, não, a mulher de hoje não está aceitando isso, né? O senhor sabe, né? Sei Elas disso. acham que a Sei dona do disso. corpo é delas e fim de papo. Não, e tem outra coisa. Então, Se por ela se exemplo, achar para mim, o necessita casamento marido, é um cordão de três dobras, né? O homem, a mulher e Jesus. Realmente não tem jeito existe de. aí lei aí, inclusive, que se uma mulher reclama do marido, que o marido obrigou a ter relação, o marido pode ser preso. Imagina, Pois é. né? É lógico, e é por isso que eu falo, tirou Deus do negócio, vira baderna, vira baderna, vira baderna, né? E vira baderna. Da mesma forma, o marido não é dono do seu próprio corpo, pois ele pertence à sua esposa. Não se recuse a dar os seus corpos um ao outro, a não ser que concordem em fazer isso por algum tempo para se dedicar à oração. Mas depois deve ter relações normais para que Satanás não os tente devido à falta de domínio próprio. Digo isso a vocês como uma permissão e não como uma ordem. Gostaria que todas as pessoas fossem como eu, mas cada pessoa tem a sua capacidade que Deus lhe deu. Um vive de modo e o outro de outro. Agora, sobre o solteiro e as viúvas, eu digo, é melhor que eles permaneçam sem se casar, assim como eu. Mas se não tiver domínio próprio, né, domínio sobre o seu corpo, então que se casem, pois é melhor casar do que viver desesperado de paixão. Melhor casar do que ficar abrasado. Então, é uma situação, casamento, a gente percebe que Paulo estava enfrentando essas situações aí naquela época, gente. Paulo era casado, pastor? Não era, né? É isso.
Para o Paulo ocupar o Porque cargo que quando ele... ele fala assim, ele fala no presente eu, né? Eu falo isso, eu fiz isso. Assim como É, eu, por exemplo, igual está ali. Então, eu queria saber se ele era casado, se ele era solteiro. deixa eu te responder da seguinte forma. Para ele ocupar o cargo que ele ocupava no Sinédrio, ele era obrigado a ter casado. O cargo que ele tinha no Sinédrio, Paulo era casado, porque Então, tá. tinha um cargo no Sinédrio. O que aconteceu? Se ele separou da esposa ou se a esposa morreu, a Bíblia não nos relata isso. Mas Paulo, pelo cargo que ele tinha no Sinédrio, antes de receber Yeshua, né, que inclusive ele perseguiu vários cristãos, mandou matar alguns cristãos, prendia cristãos, e o cargo que ele ocupava era um cargo de liderança, e pela tradição judaica, só a pessoa casada que poderia ocupar aquele cargo. Tem essa situação. Mas Então, eu estou perguntando isso porque eu acho que, pela forma como ele conheceu Jesus, né, que ele teve aquele problema da visão e tal, né, que era Jesus querendo falar com ele. Então, eu acho que ali ele não estava casado. Eu tenho a impressão que não. teve um caso, cada caso que a gente ouve, isso na época eu converti, hein, isso já há mais de 40 anos atrás. Eu me converti na Igreja Batista da Floresta, o pastor Glaico Terra Pinto, eu lembro de uma história que ele contou pra gente. Eu estava até namorando o Cláudio, e ele falava, ele batia muito comigo com o Cláudio por causa disso. Quer ver se você é crente, é com seu namorado, com sua namorada. Ele ficava apontando o dedo pra gente assim. Mas houve um caso lá de um senhor que converteu, né? E foi na igreja lá da Floresta e chegou para o pastor, pediu conversar com o pastor. Quando chegou lá, pastor, eu me converti, mas eu tenho um pequeno problema. Aí o pastor perguntou, qual que é o problema? Eu tenho duas esposas e todas Ixi, as duas esposas têm filhos. Com qual eu fico? Ele era casado com duas hum, mulheres. Aí o, mas pastor, ele era estrangeiro? não, não era brasileiro. Como é que Ele, era, ele casou com duas? Se no Brasil não pode. ele tinha duas esposas, tinha duas famílias. Meu pai tinha duas famílias, né? Isso, nós todo mundo sabia disso. Então, graças a Deus, eu não sei, né? Eu não teve, creio que não teve filho com outra, não sei. Não vamos saber depois que ele morrer. Está com 94 anos hoje. Ele disse que converteu depois, né? Mas isso é coisa, a gente não sabe. Só sei que essa situação ocorreu na floresta lá, o pastor Glaico, foi a forma como o pastor Glaico expressou, assim, você vai ter que escolher, né? Pastor, mas e como é que eu faço? Ele só falou assim, o pecado te encontrou. Você vai ter que, para você, e naquela época era muito mais exigente hoje naquela época era muito mais exigente do que hoje, né? Lá, para frequentar a igreja, para participar da ceia, a pessoa tinha que estar com a É, vida, né? Hoje em dia, dia já né? passou muita coisa aí que eles não estão nem aí, né? Mas antigamente não, É eles verdade. procuravam verificar a vida da pessoa mesmo. Eu não sei o que aconteceu, se ele continuou na igreja ou não, nossa época. Na minha época era proibido até jogar futebol. Eu não sei na sua época. Batista, né? Jogar futebol na época. Hoje em dia não tem isso, né? Era Eu, pecado um graças a- tanto de coisa. Não podia ir no cinema, não podia ir para é. as praias, não podia nada. Vamos ver aqui a raciocínio de Paulo. Eu estou jogando isso para Eu, você. quando eu casei, eu não era crente. Depois de muito Ah, tempo que eu me converti. mas tem muita gente assim, né? Vamos lá, o que que Paulo fala? Agora, para aqueles que são casados, eu dou este mandamento. Aí já é mandamento de Deus. Aliás, não sou eu que dou, mas o Senhor. Paulo falando, não é ele, não, é o Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case outra vez. Ou então que faça as pazes com seu marido. E o marido também não deve se divorciar de sua esposa. Deus manda fazer isso. Aí, agora, hoje em dia, existem casos que realmente eu concordo que tem que ter separação. Tem marido que bate na esposa, né? Aí, mas aí é que tá. A mulher que vai casar novamente,
Já, né? Quando há muitos casos aí de mulher casa com o cara, ele apanha do rapaz, separa, casa com o outro e apanha de novo do outro. Né? Que eles falam, mulher de malandro que eles falam, né? Tem mulher que parece que busca isso, né? Tem necessidade desse tipo de coisa. Então, assim, é uma questão de você analisar. Eu não sei a sua situação, se você é casado, se você é separado ou não. Eu só digo uma coisa. Não as pessoas falam, ah, eu recebi a Cristo, agora tô feliz da vida. Realmente. Então, graças a Deus, nós temos a vida eterna em Cristo. Mas para ser santo, a gente tem que seguir algumas regras, né? Para a gente ser separado não é de qualquer forma, não. Nós vivemos no mundo, mas não somos parte desse mundo, não. Assim que a palavra fala. Mas tem igreja que não está preocupada com isso, não, e não orienta as pessoas. Mas aí que tá, né? Não fala de inferno, não fala sobre essas coisas. Esse negócio de casamento, por exemplo, é muito pouco comentado. Posso só falar uma coisinha em relação a isso? Eu tenho um filho que ele é de uma igreja aí, é Verbo da Vida, eu acho, Verbo Vivo, uma coisa assim. E eles dão o curso de casais lá. E durante o curso de casais, um casal se separou, porque o marido já tinha, porque houve um confrontamento, entendeu? Durante uma aula lá, um estudo, o marido tinha uma outra pessoa na família, na vida dele, e ele ainda não tinha revelado para a mulher. Então, durante o estudo, o que que aconteceu? Durante lá as aulas do estudo lá, ele optou por reconhecer que ele estava sendo infiel para a esposa, ela até é empresária, e que ia sair fora. Ainda bem que Aí nunca. estava achando que era uma mulher que estava no caminho do cara, era um rapaz da própria igreja. Eles estão morando juntos. É uma situação que hoje nós estamos. Gente, Muito entenda bem. complicado. Pois é. Mas uma coisa eu digo a vocês. Nós somos diferentes. Nós não somos parte do que está acontecendo nesse mundo. Você é um escolhido do Eterno. Deus te separou, né? Eu Você é um quero ser homem. diferente, em nome de Jesus. Vocês são pessoas de Deus. É, nós temos que ser diferente. Nossa ação tem que ser diferente. Quando a gente lê umas coisas dessa, se a gente fosse na igreja, ler esse negócio desse, porque a gente ia sair de lá chateado. Mas é isso, tá? Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Eu não posso adulterar, mudar o que está escrito. E já tem mudanças, né? Aí, baseado nessas mudanças, houve traduções e traduções que mudaram a Bíblia várias vezes. Ainda continua essas ordenanças lá, esses mandamentos. Agora, é, casamento realmente, todo casamento, nós sabemos que o casamento não é fácil. São duas pessoas diferentes, são dois seres que foram criados em família diferente, têm necessidades diferentes, mas Deus faz milagre. E eu falo com vocês, o meu casamento todo dia é um milagre. Né? Eu durmo, falo, é um milagre de Deus estar com a minha esposa. E ela comigo, né? Amém. Como todas as vezes quando fala, você é bonzinho, né? Manda deitar com você todos os dias aí, como eu fico, né? E realmente, a gente é muito bonzinho quando a gente vê a pessoa de vez em quando a gente sai, mas vem conviver com a pessoa, deita ao lado dela na cama para ver. Então, eu sei que não é fácil um casamento, gente. Casamento não é fácil. Mas a partir do momento que você decidiu realmente querer casar, é uma decisão sua de se relacionar com uma pessoa, e não consegue ficar sem se conviver com uma pessoa. Se você quer ser verdadeiramente um servo do Deus vivo, você tem que pagar um preço. Eu, quando casei, eu falei, eu não quero separar. Houve momentos na minha vida, eu tive aqui na minha casa uma vez, minha esposa Cláudia falou que queria separar de mim, eu peguei minhas roupas, coloquei na sala e ficou lá na sala, né? Não dormiu mais junto, ficou um tempo, passei por isso.
Mas graças a Deus, né, passou algum tempo, ela chegou e me chamou de novo, né? Quer dizer, então, quer dizer, relacionamento, eu errei muitas e muitas vezes com Cláudia, e ela errou muitas, muitas vezes comigo. É uma questão de exercer o perdão, né? Agora, as pessoas hoje não estão tendo mais paciência, né? Não estou Verdade. falando de amor, não, tá? Porque eu acho que é uma coisa mais, bem mais profunda. A pessoa escolhe casar, como eu já falei, e já pensa já qualquer coisa separa. E não pensa nos filhos, não pensa no que o trauma que vai trazer para os filhos, para a esposa, nas consequências do ato dele. Pois, casar e separa. Hoje, a pessoa que não tem filho consegue separar de um dia para o outro no cartório. Facinho, facinho. Se os dois concordam, separa, já tira o nome, já fica, né? Antigamente demorava mais tempo, né? Tinha toda uma sistemática, o juiz conversava, dava tempo para os dois, questionava. Hoje em dia nem isso está tendo mais. Vamos continuar nosso estudo? Para os demais, digo isso. Sou eu que digo, é o Paulo falando, e não o Senhor. Se algum irmão tem uma esposa que não acredita em Cristo, que não crê que Cristo é o Senhor, e ela concorda em conviver com ele, o irmão não deve se divorciar dela. É aquele caso. Você está casado com uma pessoa, você não é crente. Casou com uma pessoa que não casou com uma pessoa também que não é crente. Você aceitou Yeshua? Aceitou Jesus? A outra não? Continue casado com ela. Vai separar por causa disso? Né? Se você conheceu ela, ela não tinha isso, ou você, o marido também não era cristão, então ore por ele. Não, quantos casos de casamento restaurado, de marido e mulheres que se converteram a Cristo devido ao testemunho do marido e da mulher, né? E se uma mulher tem um marido que não acredita em Cristo e ela concorda em viver com ela, a irmã não deve se divorciar dele. Porque o marido que não acredita em Cristo é consagrado no convívio com a esposa. A esposa que não acredita em Cristo é consagrada no convívio com o marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Isso fala no sentido das suas relações, tá? Inclusive. Quando você é de Deus, mesmo o marido sendo incrédulo, ou a esposa incrédula, e você convive com ela e tem suas relações íntimas, a sua esposa, que não é crente, ou seu marido, ele é santificado na sua relação. Inclusive, os seus filhos também são considerados puros na sua relação. Olha, você vê que Deus vê o casamento. Isso o apóstolo Paulo está dizendo. Mas se a pessoa que não acredita em Cristo quiser se separar, então que se separe. Neste caso, o irmão ou a irmã está livre, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois como é que você, esposa, sabe se vai salvar o seu marido? Você, marido, como é que você sabe se vai salvar a sua esposa? Bom, gente, o nosso Pastor, eu quero estudo. fazer uma pergunta. O senhor vai Fala. fornecer para a gente esses slides? Posso fornecer para vocês. Posso fornecer. Posso, quem Eu quiser pode gosto de mandar. ler, porque mesmo o senhor falando, assim, depois a gente lendo o material, a gente grava mais, entendeu? Sem problema nenhum. Olha, gente, é uma boa ideia. Se vocês quiserem esse material, basta me mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número 31 98 9229 1952. 31 99229 1952. Eu mando esse material para você gratuitamente, não tem cobrança em nada para você. Mando em PDF para você poder estudar aí e analisar essas situações, esses casos aí, né? Eu quero finalizar esse estudo. Só um minutinho, pastor. Aquela aula que eu perdi por causa de problema de celular, que eu não conseguia ouvir o senhor, sobre a construção do tabernáculo no deserto, eu gostaria de ter acesso a esse material também. O material está no YouTube, eu mando para você, tá bom? Tá Eu te bom, mando ainda obrigada. hoje. Quem Tá. quiser também pode requerer algum material do Ministério Brit. Acesse lá nosso YouTube, o canal do YouTube, nós estamos, todos os Eu não estudos estão lá tenho aqui. gravados. Esse aqui provavelmente não vai estar lá agora, porque infelizmente, devido ao problema lá no servidor, que eu não sei o que aconteceu, mas eu vou, acabando aqui o estudo, já vou gravar e já vou mandar lá para o YouTube e para o Instagram também. Vou mandar esse estudo para lá. E é porque eu acho que
né? Isso aconteceu, eu quero que todo mundo saiba. Eu queria pedir a vocês uma coisa, né? Você que está no YouTube ou no Instagram, compartilha esse vídeo para as pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir a verdade. E hoje, infelizmente, não são todas. Eu vejo que a igreja tem evitado de comentar sobre isso, né? Comentar, de falar sobre essas coisas, né? E eu creio que o nosso dever é falar a verdade, né? Então, eu quero combinar com você que você possa fazer esse compartilhamento, dar um like para a gente, que quando você dá um like, a plataforma ela divulga para outras pessoas. Quanto mais like tiver no meu vídeo, mais é divulgado para pessoas, porque a plataforma percebe que esse vídeo foi bem avaliado, entendeu? Obrigado, por divulgado. Então, você divulga para a gente. E, e vou mandar para quem quiser, então, esse vídeo, né? O estudo, né? O, o Data Show é 31 992291952. Eu vou estar enviando para você o estudo gratuitamente sobre essa questão do casamento, de acordo com a vontade de Deus. Vamos fazer a nossa oração do eterno, que é a bênção aramônica na sua vida. Eu creio que foi esse momento que Deus mandou que Arão abençoasse o povo, né? E eu quero abençoar a sua vida, né? Em nome do Senhor. Uma semana de vitória, uma semana de alegria, viu, gente? A alegria atrai as pessoas, né? Eu quero que você saiba que Deus tem algo na sua vida. Se você está assistindo esse estudo, é porque Deus quer falar com você, viu? Com a sua vida, é você, inicia você. Se você acha que tem que mudar alguma coisa no seu relacionamento, no seu casamento, mude. Deus vai te. Eu sei que você está num momento de fraqueza às vezes. Deus vai fazer algo na sua vida, no seu casamento. Deus vai restaurar seu casamento, porque é da vontade dele essa restauração. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, através desse estudo. Em nome do Senhor, receba a bênção do Senhor na sua vida. Amém? E varere Adonai Vishmereha, e are Adonai Panabeler Vihuneca, e sa Adonai Panabeleca. Peacem, Lerá, Shalom, que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde. Brilhe o eterno Deus o rosto sobre sua vida e te agracie. Erga o eterno Deus o rosto sobre sua vida e te dirija a Shalom. Uma semana de vitória, em nome do Senhor. E saiba que o Senhor te separou para ser uma pessoa especial nessa terra. E quando mais cedo ou mais tarde a gente vai partir. Isso não tem jeito, a morte é inevitável, a não ser que Yeshua volte, né? É a nossa esperança. Mas quando você tiver que Deus chamar você, eu tenho certeza de que o seu nome será pronunciado com alegria e com satisfação devido à sua obra que Deus fez na sua vida e fez nas vidas das pessoas que conviveram contigo aqui nessa terra. Você será Amém, lembrado Jesus. não pelo que você, pelo que você fez, né? E isso que é boa lembrança, né? Saber que Amém. você é lembrado pelo que você fez na vida das pessoas. E eu profetizo isso na sua vida. Receba cura, receba libertação em nome de Yeshua. Amém, queridos? Até semana Amém. que vem, em nome de Yeshua Hamashia.